Um olá para você que está assistindo esse vídeo e está iniciando a disciplina de Bioquímica no seu curso de graduação. Meu nome é Anderson e sou professor de Bioquímica. Neste vídeo vou explicar a você, estudante, sobre o que se trata essa maravilhosa e fascinante disciplina. Vou falar sobre a sua importância, que aliás é tão grande, pois se não fossem os processos bioquímicos, jamais teria existido vida no nosso planeta. Vamos lá então? O que é a bioquímica e qual o seu alvo de estudo? Bom, antes de responder essa pergunta e para um melhor entendimento, gostaria de falar um pouco sobre a formação da vida no nosso planeta. Eu vou explicar os processos de uma maneira bem resumida, até porque então não é objetivo aprofundar sobre a origem da vida, mas sim dar uma visão geral para que se possa entender um pouco sobre a bioquímica, né? O que, aliás, não faz sentido nenhum falar em bioquímica sem falar um pouco da vida. Vamos entender então o processo de formação da vida. Entre 4 e 3,8 bilhões de anos, onde o nosso planeta acabara de ser formado, existia somente rochas, água e uma atmosfera chamada primitiva ou primordial, contendo em sua maioria moléculas de metano, amônia, hidrogênio e vapores de água. Não existia ainda vida, nem o oxigênio que hoje respiramos. Era um ambiente praticamente inóspito às formas de vida que conhecemos hoje. Mas então, como, a partir deste ambiente inóspito, surgiu a vida? Primeiramente, a vida surgiu em um ambiente, em um meio aquoso. E pela combinação das moléculas disponíveis nessa atmosfera, favorecida pelas descargas elétricas e radiações, surgiram as primeiras moléculas orgânicas. Foi o cientista chamado Stanley Miller, em 1953, que explicou o fato. Ele propôs um experimento onde reuniu todos os gases presentes na atmosfera primordial e simulou as descargas elétricas a partir de eletrodos, e observou que após esses eventos havia presença de compostos orgânicos como aminoácidos, ácidos orgânicos, aldeídos e ácido cianídrico no precipitado aquoso. Este experimento forneceu evidências de que as primeiras biomoléculas puderam ser formadas a partir destes compostos simples. Então, a partir daí, começaram a surgir as primeiras biomoléculas através da combinação destes compostos, gerados através da combinação dos gases presentes na atmosfera primordial. A primeira biomolécula a surgir foi a molécula de RNA, uma molécula que tinha função catalítica. Então, ela começou a catalisar a união de pequenos aminoácidos para formar pequenos peptídeos. Embora o RNA tivesse a capacidade de se autorreplicar, a informação contida nele não conseguia se perpetuar. E foi então que surgiu a molécula de DNA e se ocupou em guardar a informação para a produção de novos peptídeos e proteínas. Mas ainda existia um problema. Essas moléculas ainda permaneciam dispersas no meio aquoso. Foi então que, quando surgiram moléculas parecidas com os lipídios, as moléculas de RNA, DNA e estruturas parecidas com ribossomos puderam ser armazenadas, dando origem à primeira protocélula, ou seja, uma célula primitiva, né? Que com o passar de milhões de anos, justamente com os processos evolutivos, essa protocélula deu origem a células procarióticas, eucarióticas e organismos multicelulares que conhecemos hoje. Recapitulando, né? Então, como surgiu a vida? Através da combinação dos elementos presentes na atmosfera primordial, juntamente com as descargas elétricas, favoreceram o surgimento das primeiras moléculas orgânicas, né? Essas moléculas orgânicas começaram a formar biomoléculas como RNA, DNA, proteína, e com o surgimento de compostos semelhantes a lipídios, formou-se a primeira protocélula, né?
E essa protocélula, a partir de processos evolutivos, por milhares de anos, deu origem então a células procarióticas, eucarióticas e organismos multicelulares. É importante ressaltar que o marco no início da vida foi o surgimento da protocélula, que foi evoluindo depois para células eucarióticas, procarióticas e organismos multicelulares. Vamos analisar a composição química de uma célula de mamífero. Uma célula de mamífero é composta por proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, íons inorgânicos e água. Em termos de porcentagem, como ela é composta? A célula é composta de 75 a 85% de água, 1% de íons inorgânicos, 1% de carboidratos, 2 a 3% de lipídios, 7 a 10% de proteínas e 1% de ácidos nucleicos. Agora vamos juntar todas essas informações para ver a constituição do nosso organismo. Nós vimos então anteriormente que átomos formam moléculas, moléculas formam as biomoléculas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos sistemas e sistemas formam o organismo. E tudo isso trabalha de forma orquestrada e regulada, onde cada célula, tecido, órgão e sistema trabalha de modo a desempenhar suas funções para manter o organismo em harmonia e funcionando perfeitamente. Então a gente viu até agora como simples moléculas dispersas numa atmosfera primordial deram origem à vida que conhecemos hoje. E o que a gente pode concluir com tudo isso, com esse processo de formação da vida, pequenas moléculas dando origem a seres multicelulares? Podemos concluir que a vida surgiu em meio aquoso, que somos formados por átomos, principalmente carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e elementos traço. Esses átomos inanimados formam as nossas biomoléculas. As biomoléculas formam as células e organismos multicelulares. E as reações químicas e coordenadas na célula é o que nos dá e mantém a nossa vida. Falando em vida, o que pode ser definido como um organismo vivo? Um organismo vivo pode ser definido como uma unidade que tem alto grau de complexidade química e organização microscópica, é capaz de realizar reações metabólicas, ou seja, reações químicas que nos mantêm vivos, responder a estímulos, ser capaz de se reproduzir, perpetuar a sua espécie e ter capacidade de alterar ao longo do tempo para um processo de evolução gradual, ou seja, capacidade de evoluir. Bom, agora sim posso responder a pergunta: o que é a bioquímica e qual o seu alvo de estudo? A bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos seres vivos. O estudo da bioquímica mostra como o conjunto de moléculas inanimadas que constituem os organismos vivos interagem para manter e perpetuar a vida exclusivamente pelas leis físicas e químicas que regem o organismo inanimado. A bioquímica estuda a estrutura e composição química das biomoléculas, como aqui, por exemplo, a proteína mioglobina, uma proteína que transporta oxigênio no tecido muscular, o glicogênio, que é um polissacarídeo, que serve como reserva energética, armazenado no tecido muscular, lipídios, o triacilglicerol, que é armazenado nos adipócitos do tecido adiposo, que serve também como reserva energética e isolante térmico. Os ácidos nucleicos, representado aqui pela molécula de DNA, que é responsável pelo armazenamento, proteção e transmissão da informação genética, e também os
seus conjugados, como por exemplo aqui glicoproteínas, glicolipídios de membrana que servem como sinalizadores, sistema de reconhecimento de células e entre outros. A bioquímica também estuda as reações químicas que ocorrem nas células para a manutenção da vida, como por exemplo, sistemas para obtenção de energia, o catabolismo, que tem função de oxidar os alimentos para retirar a energia química necessária para realizar trabalho, manter a organização do sistema e fornecer matéria-prima para os processos anabólicos. O anabolismo, que é responsável pela síntese das nossas biomoléculas, ou seja, para renovação ou para aumento na concentração de algumas delas em determinado momento. A bioquímica também estuda as demais reações que ocorrem entre as biomoléculas, como por exemplo, a troca gasosa realizada pela molécula de hemoglobina, as reações enzimáticas, aqui ilustrado pela enzima hexoquinase, que é uma enzima que fosforila a glicose na primeira etapa da via glicolítica. Observe então que são as biomoléculas, as reações, transformações e energia química que nos mantém vivos, e tudo isso de maneira minuciosa e orquestrada, em plena harmonia. Muitas vezes essa harmonia pode ser perturbada. Aí a bioquímica vai estudar como a desordem e perturbação no funcionamento das biomoléculas pode levar a patologias, ou seja, doenças, como por exemplo aqui a diabetes, que pode ser causada pela deficiência na produção do hormônio insulina, que é um pequeno peptídeo responsável por sinalizar a captação de glicose, um carboidrato, fazendo com que este carboidrato permaneça na corrente sanguínea, trazendo várias perturbações aqui ao organismo. Outro exemplo, a anemia falciforme, que é uma doença causada pela substituição de um dos aminoácidos da proteína hemoglobina, a proteína é essa responsável pela captação de oxigênio, fazendo com que ela se torne hidrofóbica e precipite, deixando as hemácias com forma de foice. Também a fenilcetonúria, que é uma deficiência na enzima PKU, que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina. Essa doença causa vários problemas, como convulsões, déficit cognitivo, pode apresentar danos cerebrais e ela pode ser diagnosticada através do teste do pezinho quando a criança nasce. Bom, espero que eu possa ter ajudado você, estudante, a entender um pouco sobre o que é a bioquímica e com a importância do estudo dessa disciplina, principalmente para os estudantes dos cursos da área da saúde e biológicas. O meu muito obrigado, até a próxima. Se gostou, dá um like no vídeo.